Mundão, eu dou tudinho que você quiser, meu mundão. Eu só quero uma resposta. Em matéria de humor, essa galera é nota 10. Mas aqui tem jogo, hein? Nesta quinta, depois de Suave Veneno, Zorra Total. Globo Esporte. Oferecimento Adres. Esporte é saúde. Adres. Paixão por você. Ligue já. Boa tarde. 3 jogos esquentam a Copa do Brasil hoje, todos pelas quartas de final. O Juventude pega o Bahia em Caxias do Sul. O Internacional recebe o Goiás em Porto Alegre e o Botafogo joga com o Atlético Paranaense em Curitiba. Daqui a pouco, os detalhes deste jogo aqui no Globo Esporte, que tem outras atrações. Os pilotos da Fórmula 1 já estão em Mônaco, mas em vez da pista, eles foram para o campo jogar futebol. O Fluminense começa o movimento de virada de mesa para o Campeonato Brasileiro, mas a CBF garante que não vai haver mudança. E todos os detalhes para o jogo de vida ou morte entre Palmeiras e Corinthians na Libertadores. O Botafogo joga por um empate contra o Atlético Paranaense logo mais à noite em Curitiba para passar às semifinais da Copa do Brasil. A estratégia do técnico Gilson Nunes para conseguir a classificação está na ponta da língua. Será? Ele fala, ele grita, ele comanda. Mas às vezes as declarações do técnico Gilson Nunes parecem não dizer muita coisa. Isso é uma situação de trabalho, de coletivismo e que às vezes as coisas não fluem no momento de imediato como nós gostaríamos. Às vezes também eu fico meio complicado, mas aí eu tento procurar 1 ou 2 vezes ele e aí eu entendo melhor. Acho que as palestras dele são até mais simples do que de outros treinadores com que eu já trabalhei em outros clubes. Simples ou complicado, Gilson Nunes sabe que precisa de um empate hoje para garantir a vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Por isso, treinou com 5 jogadores no meio-campo e deve apostar na cautela mais uma vez. Em 98, Gilson Nunes foi demitido do Botafogo ao ser eliminado da Copa do Brasil pelo Palmeiras. Ironia ou não, o jogo de hoje pode fazer toda a diferença entre sucesso e fracasso em 99. Depois de vencer o Atlético Paranaense por 2-1, Gilson não quer nem ouvir falar no que passou. O passado a Deus pertence, nós temos que pensar no momento, pensar no futuro. Não vou estar vivenciando aqui depois de um ano o que aconteceu 1 ano atrás. O meu pensamento é sempre positivo e eu espero que nós sejamos felizes nessa sequência, como vem acontecendo até então dentro da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense aposta na juventude e na velocidade do time para tirar a vantagem do Botafogo. Os rostos são pouco conhecidos fora do Paraná, mas o jeito de jogar já surpreendeu até mesmo quem tem décadas de experiência. Dentro do campeonato eu não vi nenhuma equipe correr tanto quanto o Atlético. O time do Atlético Paranaense tem velocidade e juventude. A média de idade é de 23 anos. Foi em contra-ataques rápidos que o rubro-negro eliminou Sampaio Correia, Cruzeiro e Portuguesa. Contra o Botafogo, o time surpreendeu, marcando o primeiro no Maracanã. Mas acabou perdendo de virada por 2-1. Culpa dos erros que o técnico Antônio Clemente mostrou em detalhes para os jogadores neste vídeo do jogo. Depois foi para o campo tentar corrigir as falhas. Pedir que nós tenhamos mais atenção, principalmente na marcação, que não saímos afoito quando tivermos a posse da bola, para que não haja possibilidade de Botafogo fazer o gol e dificultar mais ainda a nossa classificação. Pela primeira vez nesta Copa do Brasil, o Atlético vai decidir uma vaga jogando em casa. A classificação nas outras fases foi conseguida no campo do adversário. É a partida que vai mais precisar do ataque. Então tomara que nessa quarta-feira à noite a gente consiga estar inspirado e com a nossa velocidade fazer os gols. Jogo duro para o Botafogo e você vai poder ver este jogo, Atlético Paranaense e Botafogo, ao vivo, aqui na Globo, logo depois da novela Suave Veneno. Uma lavadeira do interior de São Paulo mostra grande vigor e aos 55 anos vai correr a Maratona de São Paulo. Veja daqui a pouco. E ainda, em Mônaco, os pilotos da Fórmula 1 jogam futebol com craques veteranos e até com a realeza. O Globo Esporte volta com a Fórmula 1. Domingo é dia da prova mais charmosa e mais tradicional da temporada. Nas ruas de Monte Carlo, os pilotos vão se enfrentar pelo título do Grande Prêmio de Mônaco. Mas antes de ligarem os motores, os astros do automobilismo participaram de uma partida beneficente de futebol. Em campo, a equipe comandada por Michael Schumacher e o time do Príncipe Albert de Mônaco, com o uniforme vermelho.
Na péssima saída de jogo dos pilotos, Altobelli rouba a bola e sofre pênalti. O ex-atacante da seleção italiana bate e abre o placar. Ainda no primeiro tempo, Altobelli faz mais 2 gols para o time das estrelas. E para a felicidade do príncipe. No segundo tempo, o holandês Rijkaard aumenta para 4-0. Veloz dentro e fora da Ferrari, Schumacher invade a área. Desconta para os pilotos. E recebe os cumprimentos de Rubinho Barrichello. O golaço do jogo é do campeão mundial de esqui, Alberto Tomba, que comemora no melhor estilo Cafu. Os pilotos ainda marcam com a ajuda de outro astro do futebol italiano. No lançamento de Schumacher, Massaro chuta forte e fecha o placar. Final, amigos do Príncipe Albert 5, pilotos 2. A renda da partida vai para programas de ajuda a crianças do terceiro mundo. E que bonito lançamento do Schumacher, hein? Pelas ruas de São Joaquim da Barra, no interior paulista, uma lavadeira corre sozinha atrás de um sonho: vencer a Maratona de São Paulo no próximo dia 23. Ela ganha a vida lavando roupa para fora e mora numa casa simples em São Joaquim da Barra. Mas o mundo de Maria Alice de Paula não se limita à área de serviço. Aos 55 anos, ela também se dedica a uma atividade no mínimo mais prazerosa. Essa daqui foi a medalha da São Silvestre. Essa medalha é uma medalha muito bonita. Vai me dar muita recordação. Maria Alice descobriu o esporte por acaso quando participou de uma Olimpíada da terceira idade. Depois disso, não parou mais. Ela já corre há 8 anos e agora se prepara para disputar outra vez a Maratona de São Paulo. São 30 quilômetros diários nas avenidas de São Joaquim da Barra. Dona Maria Alice participou de todas as maratonas de São Paulo até agora. E o melhor resultado dela foi o 3º lugar na categoria 50 anos em 96. Este ano ela espera, no mínimo, repetir a marca e, quem sabe, algo mais. Pela minha categoria, eu quero ver se dá para mim fazer. Em primeiro lugar, eu estou apostando subir no pódio. O esporte é vida, o esporte é saúde. Seria bom que não fosse só essa mulher de 55 anos de idade. Seria bom que fosse todos os jovens, esses jovens maravilhosos, que largassem dos vícios e partissem para o esporte. Uma das grandes esperanças de medalha para o Brasil em Winnipeg está na vela. Um carioca está entre os favoritos do windsurf nos Jogos Pan-Americanos. Bimba é bicampeão mundial júnior, também bicampeão sul-americano na mesma categoria. E a prova de que é bom não só entre os adolescentes é que em 97 foi campeão brasileiro adulto com apenas 17 anos. Na água aparece um moleque. Ele brinca e mostra que tem domínio total do equipamento e do corpo. Mas na competição, o Bimba vira o brasileiro Ricardo Vinick, um nome já respeitado no mundo da vela. Quando sai a relação dos grupos, eu já vi uns poloneses falando assim: caramba, esse grupo tem um brasileiro. Então eles já estão começando a me reconhecer mesmo. Apesar dos 19 anos, as competições internacionais deram experiência a este atleta que não tem mais medo de cara feia. No começo era mais difícil, porque a gente não conhecia o pessoal só de revista e televisão, assim, que a gente via lá fora. Então ficava sempre um nervosismo de estar do lado, a gente estar começando e estar do lado de uma medalha de ouro na Olimpíada. Quando olhava, o cara, uau, sai daí! Pum, a gente caía. Então agora a gente aproveita isso que a gente aprendeu e quando eu estou no Mundial da Juventude, que estou lá para ganhar, eu faço com os outros que estão aprendendo. Você acha que no Pan-Americano vai ser assim também? Acho que sim, porque tem muita gente que tem os países ali da América Central assim que não competem muito, então espero que eu tenha essa moral para fazer isso. O Fluminense e a Federação do Rio articulam uma virada de mesa para o Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. Veja daqui a pouco. E também, troca de goleiros tumultua o Corinthians a poucas horas do jogão contra o Palmeiras pela Libertadores. O Campeonato Brasileiro se aproxima e o Fluminense já começa a articular uma virada de mesa para tentar se livrar da terceira divisão. Mas se depender da CBF, a vida do tricolor carioca não vai mudar assim de uma hora para outra, não. Novidade no Fluminense, só mesmo o vestiário, espaçoso, completamente reformado. Dentro de campo, os mesmos velhos problemas, jogadores machucados e o time praticamente fora da briga pelo título estadual.
No próximo dia 25 de julho começa a disputa do Campeonato Brasileiro, mas tristeza e confusão à vista nas Laranjeiras. Nós vamos disputar a Série C para voltar à Série B e depois atingir a Série A. O que o Fluminense contesta é exatamente a impossibilidade de você disputar sem nenhuma alternativa de retorno financeiro. Para participar de uma competição ou de qualquer coisa que seja e que já de antemão você sabe que vai ter prejuízo, aí fica bastante difícil você aceitar esse convite. O presidente da Federação do Rio, Eduardo Viana, fez a seguinte proposta à CBF: 22 clubes na Série B e 24 na Série C, a terceirona. Os 8 primeiros da B e os 4 primeiros da C se juntariam para uma disputa com turno e retorno. O campeão e o vice subiriam para a primeira divisão no ano que vem. Para o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, o assunto está encerrado. O Conselho Técnico da CBF da segunda divisão se reunirá com 22 clubes. Nenhum a mais. 22 clubes, ponto. O Vasco joga domingo contra o Americano pelo Campeonato Carioca. A preocupação do técnico Antônio Lopes é com a difícil partida em Campos. Mas em São Januário cresce a expectativa em torno da volta de um artilheiro. O grito está ficando cada vez mais forte. Edmundo vem aí para jogar no ataque ao lado de quem? Vou lutar para que eu possa ser. Eu tô na briga, né? Mais um. Eu também tô brigando por uma posição. Luiz Cláudio, Zezinho, Guilherme e Donizete. 4 homens e um destino: servir Edmundo. No ano que o Edmundo praticamente arrebentou no Campeonato Brasileiro, o time todo do Vasco tava bem. Acho que um jogador sozinho não consegue fazer aquilo que ele fez em 97. É só dar bola pra ele que ele fica contente. Tudo bem que ele vai ter que receber bola, né? Gosta da bola na frente, né, pra ele e tudo. O provável companheiro de ataque de Edmundo no Vasco anda correndo por fora aqui em São Januário. Donizete. Garras sem presa, enquanto se recupera de lesão. Mas quando parar de correr sem bola... Deixar o zagueiro maluco, né? Maluco ao saber que os dois são vizinhos no Rio de Janeiro. Em casa, Edmundo tem como símbolo o leão. Donizete, a pantera. Tem que soltar as feras, né? 2 feras juntas, dá certo? Dá, não atrapalha não, né? Eu acho que não tem nada a ver, né? Tenho certeza que vai dar certo. Moleque! E quando Edmundo chegar... O Edmundo ainda tem que jogar 2 jogos lá na Fiorentina. Antônio Lopes vai decidir e recuperar horas perdidas de sono. Mas olha, o Fiorentina da Itália só deve liberar Edmundo depois de garantir uma vaga na Copa da UEFA, o que deve acontecer na rodada deste domingo no Campeonato Italiano. Caso seja confirmada a classificação do Fiorentina, os dirigentes do Vasco esperam contar com Edmundo já na próxima semana, ou na quarta-feira contra o Madureira, ou no sábado contra o Olaria. Hoje à noite, Palmeiras e Corinthians decidem quem vai para as semifinais da Taça Libertadores. Apesar de ter vencido o primeiro jogo por 2-0 e do consequente favoritismo, o Palmeiras adota a lei do silêncio para evitar desgastes. Os jogadores chegaram mudos para o último treino e 1h30 depois saíram calados. Felipão quer evitar uma controvérsia entre Júnior Baiano e Oscar Roberto de Godoy, o árbitro escalado para apitar o jogo. Tudo porque em 95, quando defendia o São Paulo, Júnior Baiano acusou Godoy de apitar um jogo embriagado. Lipão, por que ninguém fala? Porque eles estão concentrados. E para evitar problemas aí futuros. A lei do silêncio é mais um capítulo no difícil relacionamento de Felipão com os jornalistas de São Paulo. Ele não gostou de algumas reportagens que relembraram aquele episódio envolvendo Júnior Baiano e Oscar Roberto de Godoy. Há 2, 3 anos que eles estão com uma situação envolvendo os dois, jogam, ele apita, o Júnior joga, nunca teve um problema qualquer. Por que de um dia para o outro vão estampar uma manchete daquela? Os jogadores, como o goleiro Marcos, o São Marcos de quarta-feira passada, obedecem e, em vez de falar, mostram o que pretendem fazer contra o Corinthians. Calma, tranquilidade e silêncio literalmente aqui em Barueri, a 25 quilômetros de São Paulo, onde o Palmeiras está concentrado. Os jogadores continuam proibidos de dar entrevistas. Felipão continua sendo o porta-voz e não faz mistério sobre a escalação da equipe.
Em relação ao jogo da semana passada, o Palmeiras muda só numa posição, a lateral esquerda. Júnior volta no lugar de Rubens Júnior. Roberto Tomé para o Globo Esporte. No Corinthians, que precisa de uma vitória por mais de 2 gols de diferença para garantir a vaga, um assunto agitou o último treino: a barração do goleiro titular. Quando o Ney chegou para treinar de manhã, ele era o titular do gol corintiano. Mas à tarde, o goleiro já treinava entre os reservas. Entre um período e outro, o corte. Ney não fica nem no banco esta noite e reclama. O nosso treinador fica ali no jornal na nossa frente. Fica preocupado com o que a imprensa fala. Não entendo isso. Eu sinto a parte emocional do Ney afetada e isso não é bom. Nem para ele, nem para o grupo, nem para o time que vai entrar jogando. Então foi uma opção e no meu eu tenho certeza que eu acertei. Espero que o problema do Corinthians seja esse, né? Vamos torcer para que o problema seja esse e que a solução e que o problema esteja resolvido. Só aguardar. É a tua opinião? Você acha que o problema do Corinthians é o goleiro Ney? Nosso treinador deve achar, né? Os nossos profissionais estão em contato direto e diário com os atletas, né? E nós chegamos à conclusão que o Maurício agora está em melhores condições para participar da partida. A decisão surpreendeu os jogadores que optaram por respeitar o técnico. São 2 grandes profissionais, né? Os 2 buscam os seus interesses, os seus objetivos e o melhor para o grupo. Então nós, atletas, temos que respeitar a decisão do Oswaldo. Nos bastidores, no entanto, alguns jogadores avaliaram que a substituição do goleiro Ney na véspera da partida pode criar uma tensão indesejável na equipe. Não vai trazer nada, os jogadores estão muito tranquilos, eles sabem que isso é um fato da nossa competência, nós é que temos que administrar essas coisas, né? Mesmo impondo sua autoridade, Oswaldo chamou o goleiro para uma conversa e procurou acalmá-lo. E sobrou para Maurício a tarefa de defender uma equipe que hoje não pode sofrer gols. Só uma vitória por 3 ou mais gols de diferença classifica o Corinthians. Se vencer por 2 gols de vantagem, a vaga será decidida nos pênaltis. É um grande risco, mas também uma chance de se consagrar. Para mim é o melhor jogo da minha vida. Eu acho que fogueira é quando você não joga. Quando um jogo desse, eu acho que a gente tem que ter a atenção dobrada, né? Porque é um 90 minutos que vai decidir quase a sua vida inteira, da sua carreira. E a gente vai ter essa atenção e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá preparado? Tô. Muito preparado. Obrigado. Fui! Vamos saber mais do jogão. O repórter Mauro Taliaferri tem as últimas informações direto da concentração do Corinthians. O Corinthians terá Maurício no gol e a volta do colombiano Rincon ao meio-campo. Por enquanto é tudo que o técnico Oswaldo de Oliveira confirma. O time completo somente antes do jogo, já no estádio do Morumbi. O Corinthians chegou a São Paulo ontem à noite, estava no interior do estado treinando e agora está em regime de concentração fechada. Ninguém terá qualquer contato com torcedores ou jornalistas. Isso porque Oswaldo de Oliveira quer os jogadores concentrados para uma missão quase impossível hoje à noite: tirar a vantagem de 2 gols que o Palmeiras fez no primeiro confronto. Mauro Taliaferri para o Globo Esporte. Ok, Mauro, o Globo Esporte fica por aqui, mas não se esqueça, o futebol na Globo logo mais começa depois da novela Suave Veneno. Para você, uma boa tarde. Globo Esporte. Oferecimento Adres. Esporte é saúde. Adres. Paixão por você. Ligue já.